Salve galera! Muito bom dia para vocês, por aqui professor Adriano Remolino Traubach, disciplina Sociologia, e hoje nós vamos falar sobre os direitos civis, políticos, sociais e humanos e a conquista destes respectivos direitos, os direitos civis, políticos, sociais e humanos aqui no Brasil, ok? Primeiramente, de acordo com os autores Silvia Maria Araújo e outros, no livro Sociologia, volume único no ensino médio, da editora Scipione, nós verificamos que a conquista dos direitos civis, políticos e sociais surgiu inicialmente no Reino Unido, em diferentes épocas. Os direitos civis datam do século XVIII e englobam as liberdades pessoais, de expressão e culto religioso, o direito à propriedade e o direito a um tratamento legal e justo. Conquistas que se aplicavam inicialmente apenas a um grupo pequeno de pessoas, os homens livres. Aí, pessoal, no século XIX, nós temos no Reino Unido os direitos políticos. Eles foram conquistados, então, no século XIX e correspondem às formas de participação no processo político, como o direito do voto, de eleger e ser eleito, de ocupar cargos políticos e administrativos no Estado, de participar de júri, etc. Os direitos políticos também eram restritos a um grupo e tornaram-se mais abrangentes no século XX. Já os direitos sociais, eles datam no Reino Unido do século XX, resultado de várias lutas procurando garantir alguns direitos como o trabalho para todos, a previdência social, etc. De acordo agora com outros autores aqui neste livro, os autores Afrânio Silva e outros no livro Sociologia em Movimento, da editora Moderna, quando falamos em direitos civis, políticos e sociais, não podemos deixar de mencionar o nome de T.H. Marshall ou Thomas Humphrey Marshall, que foi um sociólogo britânico, e ele publicou em 1950 o livro chamado Cidadania, Classe Social e Status, analisando o surgimento dos direitos de cidadania no contexto europeu por uma perspectiva histórica, estudando a sequência histórica dos direitos de cidadania, que dividiam-se em direitos civis, políticos e sociais. Pessoal, esses estudos ajudaram a formular o significado do termo cidadão nos dias de hoje, que, segundo Thomas Humphrey Marshall, um cidadão é aquele que exerce seus direitos civis, políticos e sociais de maneira efetiva. Ser cidadão tem o significado do indivíduo ter a consciência de ser um sujeito que possui direitos, como o direito à vida, o direito ao voto, o direito à saúde, enfim, direitos civis, políticos e sociais, como também os chamados deveres. Porque se nós temos direitos, nós também temos alguns deveres. Quanto aos direitos humanos, a ideia de direitos humanos surgiu após a Segunda Guerra Mundial, diante das atrocidades e dos efeitos destrutivos ocasionados pelo conflito, onde, após a Segunda Guerra Mundial, na data de 24 de outubro de 1945, criou-se a ONU, Organização das Nações Unidas, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, com o objetivo de proporcionar o diálogo e impedir os conflitos entre os países,
devido a questões políticas, econômicas ou culturais. Ainda, pessoal, mais para frente, no que se refere à conquista dos direitos humanos, a ONU aprovou em 10 de dezembro de 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem por base os direitos essenciais à vida, à liberdade e ao reconhecimento da pluralidade como meio de se combater ações discriminatórias. E no Brasil, como se deram as conquistas dos direitos civis, políticos, sociais e humanos? Agora, pessoal, segundo o autor Nelson Dácio Tomasi, no livro Sociologia para o Ensino Médio, da editora Saraiva, ele fala o seguinte: pensar em direitos e cidadania no Brasil significa refletir sobre a história da população brasileira e as características das relações políticas e sociais que aqui se estabeleceram. Ainda, pessoal, o autor Nelson Dácio Tomasi, em seu livro, ele cita um historiador brasileiro muito conhecido, José Murilo de Carvalho. Esse historiador brasileiro, José Murilo de Carvalho, ele escreveu o livro Cidadania no Brasil, Um Longo Caminho. Esse livro ele é de 2001, no qual José Murilo de Carvalho ele afirma o seguinte: que no Brasil tal sequência histórica de direitos conquistados foi diferente da proposta por Thomas Humphrey Marshall no Reino Unido. Então, ó, relembrando, Thomas Humphrey Marshall, ele falou que no Reino Unido primeiro surgiram os direitos civis, depois os direitos políticos e por último os direitos sociais. Já José Murilo de Carvalho, ele afirma que no Brasil houve uma ordem inversa, ou seja, primeiro surgiram os direitos sociais, depois surgiram os direitos políticos e por fim surgiram os direitos civis. Então, no Brasil, primeiro direitos sociais, depois direitos políticos e depois os direitos civis. Ainda sobre os direitos sociais no Brasil, Nelson Dácio Tomasi, em seu livro, ele afirma que quase 100 anos após a independência, nos anos de 1920, o legado colonial, principalmente da escravidão, continuou presente na sociedade brasileira, que os valores referentes à liberdade individual praticamente inexistiam na sociedade, que trazia o seu passado escravocrata e pouco significavam para a maioria da população. Havia o chamado coronelismo, referente ao poder dos coronéis e das oligarquias existentes, as quais ditavam as normas, restringindo em muito o direito das pessoas. Somente no final da década de 1920, em decorrência da imigração que nós tivemos aqui no Brasil, os alemães na parte do sul do Brasil, os italianos que vieram para o sudeste para trabalharem nas lavouras de café, né? Então, em decorrência da imigração e da luta dos trabalhadores nas grandes cidades, como por exemplo São Paulo e Rio de Janeiro, pequenas conquistas foram alcançadas, como o direito de organização, de manifestação, de escolha de trabalho, de fazer greve. Nessa época, como havia afirmado o próprio presidente do Brasil, Washington Luiz, que ele governou na época de 1926 até 1930. O próprio presidente do Brasil, ele falou assim sobre os direitos sociais no Brasil. A questão social era questão de polícia. Então, vocês
observem que o próprio governante tratava as questões sociais, né, como se fosse uma questão de polícia, havendo muita repressão nessa época. Pessoal, quanto aos direitos políticos no Brasil, eles também eram restritos. A Constituição de 1824 só permitiu que algumas pessoas votassem, no caso, homens, mesmo que fossem analfabetos, mas que tivessem idade superior a 25 anos e 100 mil réis de renda. Então, para poder votar em 1824, teria que ser homem, ter mais de 25 anos e ter uma renda de mais de 100 mil réis. A pessoa poderia ser até analfabeta, mas tinha esses requisitos. As mulheres, pessoal, não votavam. Com isso, apenas 13% da população tinha condição de votar. O voto nessa época ainda era orientado através da força imposta pelos coronéis, ocorrendo o chamado voto de cabresto. O cabresto é aquele material que o pessoal coloca normalmente em cavalos para o animal olhar só para frente, não olhar dos lados, distraindo a atenção. E por que se chamava voto de cabresto? Porque os coronéis e as oligarquias, eles orientavam as pessoas em quem votar. Então era como se a pessoa estivesse usando um cabresto, né? Porque ela seguia essas normas ditadas pelos coronéis e pelas oligarquias. Pessoal, em 1881, a Câmara dos Deputados votou uma lei que proibia o voto dos analfabetos, mas elevava o valor da renda das pessoas que podiam votar para 200 mil réis. Né? Com isso, 80% dos homens perderam o direito ao voto. Em 1886, somente votaram mais de 100 mil pessoas, cerca de 0,8% da população brasileira na época. Mesmo depois da promulgação da Constituição de 1891, onde, tempos depois, em 1930, apenas 5,6% dos brasileiros foram às urnas, o que demonstra que, em relação aos direitos políticos no Brasil, os governantes eram escolhidos por pouquíssimas pessoas. No período imperial e da Primeira República, os direitos civis e políticos também eram restritos. Os direitos dos trabalhadores nas cidades não existiam e, quando se estabelecia alguma regulamentação, como a jornada de trabalho infantil de 1891 ou o direito de férias de 1926, seu cumprimento não era levado em conta nem cobrado pelas autoridades. Muitos foram os movimentos sociais que surgiram nesse período para modificar o cenário político e social em várias partes do Brasil, o que demonstra que a população tinha noção de seus direitos e deveres perante o Estado. Mas tais movimentos refletiam muito mais reações aos abusos sofridos do que as tentativas de proposição de novos direitos. Pessoal, ainda no período entre 1930 e 1964, o tratamento das questões relativas aos direitos civis e políticos variavam bastante, mas, na maior parte do tempo, eles foram restritos ou abolidos. Os direitos sociais, por sua vez, avançaram, embora sob o controle do Estado. Segundo afirmou o sociólogo e cientista político brasileiro Vanderlei Guilherme dos Santos, nesse período ocorreu a chamada cidadania regulada. Pessoal, importante, o que é a chamada cidadania regulada? Era uma cidadania restrita
e sempre vigiada pelo Estado, ou do ponto de vista legal ou do ponto de vista policial. Então, a cidadania regulada era uma cidadania restrita e sempre vigiada pelo Estado, ou do ponto de vista legal ou do ponto de vista policial. Seguindo, pessoal, no período de 1930 a 1945, os direitos civis e os direitos políticos evoluíram um pouco, porque foi curto o período de vigência da Constituição Liberal de 1934. Com a Constituição de 1937, essa Constituição ela era terrível. Ela ficou conhecida como polaca, conforme afirma o site Politize, por ter sido inspirada no modelo semifascista polonês, sendo autoritária e concedendo poderes praticamente ilimitados ao governo. Então, 1937, Constituição polaca, né, que ela seguiu a Constituição lá da Polônia, né, polonesa, que ela era semifascista. Pessoal, na época do chamado Estado Novo, que foi o regime que foi implantado por Getúlio Vargas, governo baseado no autoritarismo, na centralização do poder, no nacionalismo e no anticomunismo, no qual se perdurou até 1946, a participação da população restringiu-se às votações para o legislativo. Então, somente as votações para o legislativo, pois as eleições para os cargos executivos foram indiretas ou não ocorreram. Pessoal, os direitos civis e políticos no período de 1945 até 1964 retornaram a uma situação estável, com a liberdade de imprensa, de manifestação, de organização partidária. Mas houve exceções. O Partido Comunista Brasileiro teve o seu registro cassado em 1947. E as greves só eram consideradas legais quando autorizadas pela Justiça do Trabalho. Então, nesse período de 45 até 64, retornou uma situação mais ou menos estável, né, referente à liberdade de imprensa, de manifestação e organização partidária, com essas ressalvas que eu falei para vocês que acabaram ocorrendo. Pessoal, quanto aos direitos sociais, na época de Getúlio Vargas, mesmo durante a época do chamado Estado Novo, que era um governo autoritário, tal governo ficou conhecido como aquele em que se colocaram em prática grandes reformas trabalhistas no Brasil. Um dos primeiros atos deste governo foi a criação, em 1930, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Já na vigência da ditadura estadonovista, em 1º de maio de 1943, entrou em vigor a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Para que esses direitos se efetivassem, foi montada uma estrutura sindical, previdenciária e jurídica que envolveu a criação de diversos órgãos e instituições, entre os quais a Justiça do Trabalho, com seus tribunais regionais, o Tribunal Superior do Trabalho e os institutos de aposentadorias e pensões por categorias profissionais, como a categoria dos industriários, a categoria dos comerciários, a categoria dos ferroviários, dos bancários e assim vai, né? Houve a criação da carteira de trabalho como um documento do trabalhador para resolver pendências existentes entre patrões e empregados, e do imposto sindical no valor de 1/30 do salário mensal ou de um dia de trabalho, que serviria para a manutenção dos sindicatos. Pessoal, agora nós vamos entrar no período da chamada ditadura militar.
A ditadura militar, ela ocorreu a partir de abril de 1964, onde os direitos civis e políticos voltariam a serem restringidos. Para isso, o governo militar utilizou os chamados atos institucionais que tornavam legais as chamadas ausências de direitos. Pessoal, nesse período, infelizmente, os direitos civis básicos eles foram todos violados. Ou seja, houve a proibição das greves, a execução de prisões arbitrárias, a violação de domicílios e correspondências, bem como a promoção de torturas e mortes nas prisões. Então foi um período obscuro da nossa história. Algumas pessoas, infelizmente, querem apagar este período obscuro dos livros de história, mas jamais conseguirão. Foi um período que de fato ocorreu no Brasil, né? Nós tivemos uma série de direitos restritos, né? Mortes, torturas, prisões arbitrárias. Ok, pessoal? É um triste período da história do Brasil. Pessoal, para que a ditadura parecesse legítima, foi mantido em atividade o Congresso Nacional. Só que ele era totalmente vigiado e só funcionava quando os militares permitiam. Ainda, também contribuindo para a aparência de legitimidade, a Constituição de 1946 ela foi mantida até 1967, quando se votou uma nova Constituição, a qual incorporava os dispositivos jurídicos dos atos institucionais e estabelecia que somente o Executivo podia enviar propostas para alterá-la. O Poder Legislativo restringia-se ao mero espectador das propostas de mudanças e votava sempre conforme determinava o Executivo. Pessoal, quantas questões sociais na época da ditadura militar, do regime militar? Quantas questões sociais no governo militar para transparecer a ideia de um mínimo de cidadania e trazer setores populares ao lado dos militares, foi criado em 1966 o INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, que mais tarde ele se transformou no INSS, que é o nosso Instituto Nacional do Seguro Social. Também foi criado o BNH, que era o Banco Nacional de Habitações, que incentivava a construção de casas populares, bem como também foi criado o Fundo Rural, que era um fundo para ajudar os produtores rurais. Pessoal, a partir de 1978, começou a ocorrer uma abertura lenta e gradual, que foi proposta pelos militares, né? Onde o Congresso Nacional pôde votar o fim do AI-5 e da censura prévia aos meios de comunicação, bem como o restabelecimento dos chamados habeas corpus para os crimes políticos. Em 1979, foi votada a Lei de Anistia, que permitiu a volta, o reingresso no país dos brasileiros exilados. Então, para os brasileiros, alguns brasileiros não serem presos ou mortos e torturados aqui pela ditadura militar que nós tivemos, eles se exilaram em outros países, né? E aí, em 1979, foi votada a Lei de Anistia, que permitiu o retorno dos brasileiros exilados. Assim, continuou o processo de abertura, sempre conduzido e vigiado pelos governos militares, sendo que somente no governo do presidente José Sarney que a abertura de fato efetivou-se. Em 1988,
Congresso aprovou uma nova Constituição, a nossa querida Constituição Federal de 1988. Ela foi promulgada na data de 5 de outubro de 1988. Ela é considerada uma Constituição democrática e cidadã. E ela vale até hoje. Ela garante a plenitude dos direitos civis, políticos, sociais, bem como dos direitos humanos. Pois em nossa Constituição, nos artigos 5º, artigo 5º, onde estão definidos os direitos e garantias individuais. No artigo 6º, por isso que eu falei artigos, né? No artigo 6º, onde são definidos os direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados, e o artigo 7º, onde estão presentes os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, bem como traz questões voltadas à melhoria das condições sociais desses trabalhadores. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se vocês curtiram, dê o seu joinha, né? Não deixem de seguir o professor Adriano Remorini Traubach no canal. Se inscrevam no canal, professor Adriano Remorini Traubach. E se vocês tiverem alguma dúvida, mande as suas dúvidas para casadochapéu@gmail.com. Mande a sua dúvida para casadochapéu@gmail.com. Que assim que possível eu as responderei para vocês. Ok, pessoal? Grande abraço para todos e até mais.